Olá, seja bem-vindo a esse 8º episódio, não é, Duda? Sim, 8º episódio. 8º episódio, eu, Vinícius, participando mais uma vez dessa apresentação, com esse elenco incrível aqui, a Duda. Oi, gente! A Esther. Prazer! E o nosso convidado especial de hoje, o Cláudio. Seja Olá, obrigado. Vamos aqui abrir mais uma vez a palavra para a gente entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Certo. Sim, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e nos seguir, tanto no Instagram quanto aqui pelo YouTube. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Para começar mais um estudo da lição, Cláudio, você pode fazer oração para a gente, por favor? Claro, vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar sobre a Tua Palavra. Dá a oportunidade de entendermos algumas coisas que às vezes estão lá no inconsciente, que a gente ainda não compreendeu para a gente atingir o principal objetivo, o nosso principal propósito, que é ir para o céu. Abençoe cada um aqui, é isso que ele peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. O texto dessa semana está em Marcos 10, 19 e 21. Você pode ler para a gente, Cláudio, por favor? Sim, eu vou ler um pouquinho antes, a partir do capítulo 17, para a gente entender um pouquinho do contexto da história. Jesus caminhava pela rua, um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre teu pai e tua mãe? Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos olhos, cheio de amor por ele, e disse: Falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha e me siga. Após esse texto, a gente vai para o dia de sábado. Produção, por favor. Bom, o dia de sábado dá um mini resuminho da história que o Cláudio leu agora pra gente. E também aprende uma outra história, que eu vou ler agora. Um mestre da lei que procurou Jesus para fazer a mesma pergunta que o jovem. Apesar de a Bíblia não revelar a decisão do mestre da lei, tanto ele como o jovem rico tiveram oportunidade de descobrir o que lhes era mais importante. Então, com esse texto dá pra gente ver de que os dois foram procurar Jesus, procurando saber da vida eterna, procurando saber como ter ela. Uhum. E acho que a questão dessa lição é sobre largar a mão, né, do que a gente tem, por exemplo, de uma vida que tantos personagens bíblicos, se eu não me engano, foi Abraão que quase sacrificou o filho. Foi. E, assim, é uma coisa tão doida, né, de se pensar, sacrificar um filho, no caso, eles iam sacrificar, no caso, o mestre da lei, e o seu preconceito, né, que tinha, adiantando um pouquinho, contou a história do bom samaritano. E o jovem rico teria que abandonar tudo que ele disse, tudo que ele tinha, né, e seguir a vida de Jesus, né. Parece uma loucura, algo que você lutou tanto para conquistar. Nossa, devia ser muito difícil. O que eu trouxe um pouquinho hoje, estudando um pouco essa questão, trazendo para o nosso dia. Às vezes a gente fica pegado, né? A gente não consegue pegar porque é uma história da Bíblia, é uma coisa que a gente não está acostumado ou leu e é uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. Mas e você? O que você está disposto a deixar? Né? Então, colocar o celular, eu acabei de ganhar um iPhone 16, vou deixar isso de lado? Eu comprei um Nike que eu sempre quis. Eu tenho que deixar tudo isso para qual propósito? O que é o propósito da vida eterna? Por que eu tenho que deixar? Onde está o meu pensamento? Onde está o meu coração? Será que eu estou disposto a realmente, falando sobre o jovem rico, de deixar realmente as minhas coisas e ir para algo diferente? Então, o jovem rico, ele estava apegado ao dinheiro. Apesar de ele ter todos os mandamentos. Ele cumpriu desde muito novo todos os mandamentos. Mas ele estava apegado ao dinheiro. Ele não conseguiu se desfazer daquilo. E parece ser simples. Mas será que é simples mesmo? Pensa no seu celular agora. Você está disposto a deixar ele de lado? É de se pensar.
É verdade. É um ultimato, perdão. Não, pode falar. O ultimato que foi feito para eles é feito para nós todo dia, né? A diferença é que a gente não tem Jesus ali para dar um puxão de orelha diretamente. Mas é bem interessante pensar nisso, do comprometimento, né? E a vida, né? Às vezes a gente... eu tava até vendo uns videozinhos que tá agora virando moda. É assim, faz uma fila entre pai e filho e eles falam assim, se você anda de ônibus, dê um passo para frente. Se você estuda escola particular, dê um passo na frente. Se você tem televisão desde pequeno, dê um passo para frente. Então as gerações também vão mudando. Hoje, o que está no nosso contexto parece ser muito mais difícil. O ponto do celular é só um detalhe. Porque a gente não vive mais sem. A tela está ali para a gente o tempo todo. Mas não está mais assim, se tornou parte da gente. Em que sentido se tornou parte da gente? Qual que é a utilidade? Né, para os mais antigos, e eu não estou falando de tão antigo, mas para os mais antigos aí da década de 90, por exemplo, o celular era para ligar. Para conversar com outras pessoas. E agora, o celular é para quê? Para tudo. Mas o quanto isso me afasta? O quanto isso realmente, voltando a dizer, o quanto isso me distancia de Deus? O quanto isso é mais importante do que Deus. Acho que também entraria aquele texto, desculpa. Também. Entraria aquele texto de onde está o seu coração, onde está seus bens. Eu não lembro direito, mas era alguma coisa desse tipo. Que onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração também, a devoção do seu coração. Então, assim, entra num assunto que eu sempre falo isso, né? Começa com muito cedo, não importa a idade, é o propósito. Qual que é o seu propósito? O que é o propósito de vida? O meu propósito é ir para o céu? Então, quando a gente pega a palavra propósito, ela vem aquilo que você vai deixar de lado. Então, o que você está disposto a deixar de lado para cumprir o propósito de ir para o céu? Dando continuidade da lição, Vinícius, você pode ler a primeira pergunta para a gente? Posso. Quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois homens? Então, a lição ela traz algo interessante, né? Então, para a gente entender o contexto, a primeira história, ela vem trazendo a história do bom samaritano e a segunda história do jovem rico. E a comparação entre os dois. Quais são as semelhanças dos dois? A história do bom samaritano é ele que ajudou, parou, cuidou da pessoa e depois deu continuidade com a vida dele, mas ele fez esse detalhe ali de cuidar de alguém que ele não conhecia. Essa boa ação. O jovem rico queria deixar tudo de lado, mas não conseguiu. Qual que é a semelhança entre eles? Normalmente, a semelhança que a gente conseguiu trazer do entendimento é a disposição e de acreditar em alguma coisa. Então, eles acreditavam, tanto o jovem rico como o bom samaritano, que se eles se dessem, né, se doassem, a não ser assim, os mandamentos em si. Então, assim, o entendimento do que estava acontecendo, da ajuda, da disposição, do entendimento de que eu tenho que cuidar do próximo. E isso tudo remete. Então, é uma semelhança muito, vamos dizer assim, no contexto de olhar aquilo que não está ao meu redor. Eu sempre estou me doando para alguma coisa. Acho que a diferença é que o homem rico, ele, por exemplo, ele se perdeu muito em regras, né? Ele disse que sabia dos mandamentos, sabia dos estudos, só que ele não se envolvia de verdade ali. Jesus disse isso para ele, que ele tinha que colocar a mão na massa. Mas ele deu para trás quando ele percebeu que era isso, que era se entregar, não tinha como ficar em cima do muro, né? Os samaritanos sempre foram mal vistos, né, pelos outros povos. E assim, pessoas, acho que foi um comerciante e um sacerdote, passaram ali por ele e ignoraram. Mas o samaritano não. Mesmo importando ali dos motivos que dariam polêmica, né, conflitos, ele ajudou o homem até ele ficar bom.
Eu acho que para a gente entender também um pouco melhor as situações, a pergunta número 2, ela vai fazer a gente entender um pouco mais. Dizendo o seguinte, que não é só basta a lei. Então não adianta eu estar baseado numa regra. Eu tenho que ter algo a mais. O jovem rico, ele, como o Vinícius falou, teria que colocar a mão na massa. E, no caso do bom samaritano, é assim, ajudar alguém sem olhar. Simplesmente ajudar. Eu estava até conversando um pouco sobre isso, e eu falei, tá, mas hoje, como seria a história do bom samaritano? Na realidade dos adolescentes, de estudo, né? Do momento da escola. Sim. Acredito que seria conversar com um aluno, talvez um pouco meio excluído, assim, diria assim. O aluno que a sala não gosta, um aluno que Um aluno que você deveria fazer a diferença na vida da pessoa. Eu diria isso. É algo que dá para se dizer, e um pouco da visão, né? Que, por exemplo, o mestre que fala, que foi quem Jesus direcionou a palavra, né? Ele tinha um preconceito ali, né? Foi o que Jesus deu uma alfinetada nele, e aí ele percebeu ali do que ele fazia de errado. E, assim, quando você olha com os olhos para alguém, você só vê as aparências ali, as atitudes, mas você não sabe o que está por trás daquilo, o lado oculto da lua, né? E às vezes você pode criticar alguém pelas ações que ela fez, mas você não sabe o motivo daquilo. Pode ser que não justifique, mas pode explicar isso. Não sei, acho que é complexo, né? Varia para cada um. O que eu imaginei assim, saiu o resultado da prova final do bimestre e o cara tem que tirar 12. É impossível. Será que é impossível? Às vezes Para uma prova que vale 10 é impossível. Sim, mas às vezes os professores, eles olham o além, o esforço. Só que é aquele cara que você não curte. É aquele eu cara... como aluna ou eu como professora? Como aluna. E você está vendo toda essa sua situação, todo o movimento. Só que é aquele cara que você não curte. Não adianta. Você não... É o cara do fundão, que você fala, esse daí não vai ter jeito mesmo, coisa e tal. Eu imagino o bom samaritano nessa linha. Eu tenho que fazer a pressão do grupo, porque se eu for conversar com eles, meus amigos vão falar o quê? Ih, vai lá dar ajuda para aquele cara. Então eu tenho que ceder a pressão do grupo. Eu tenho que estar disposto a entender a dificuldade dele. E aí, assim, você está disposto a tirar 10? Eu estou aqui para te ajudar. O quanto de preconceito que você teria que passar para poder ajudar. Ok, isso é o que eu Então, assim, o quanto que eu tenho que passar, o quanto de preconceito, o quanto da pressão do grupo. Então, imagina, eu nunca falei com aquele cara lá do fundão, mas eu sei que eu posso ajudar ele. Você estaria disposta? Bom exemplo. Acho que sim. Ia ser difícil no começo, mas acho que é um sacrifício que a gente deve fazer por Jesus. Fica aí. Fica a dica. Com certeza. Fazer o bem sem ver a quem. Então, exatamente. Então, quando a gente fala do preconceito, a dificuldade, às vezes, dele é a maneira que ele não entende a matéria. Mas, às vezes, a maneira que você chega e conversa com ele entendeu. Então, tem todo um contexto que vale a pena você fazer mais. Sai da regra, sai da lei. E é desse contexto que as duas histórias ela vem trazendo um pouquinho. Bom, dando continuidade, tem aí algumas curiosidades que estão na lição. Eu vou ler o que está no livro Libertador, página 293, que está assim: a história do bom samaritano é o caráter de Jesus, revela um verdadeiro significado da lei e o que significa amar nosso próximo como a nós mesmos. E quando os filhos de Deus mostram amor por toda a humanidade, também estão dando testemunho do caráter da lei social.
eu posso ler o de baixo. A pergunta feita pelo mestre da lei havia sido estrategicamente elaborada pelos líderes religiosos e tinham como objetivo colocar Jesus à prova. Tá difícil de ler, mas foi. Eu acho... Eu vou ler aqui, né? Eu explico depois. Ellen White diz que a história contada por Jesus sobre o bom samaritano, inclusive, tinha sido um fato real. O sacerdote e o levita, aos quais ele se referiu, estavam no grupo que ouvia as palavras de Cristo. Que coisa incrível, né? Que assim, a gente poderia imaginar... Eu, quando li assim, o sacerdote e o levita, eu meio que troquei os papéis, né? Eu imaginei o samaritano e o homem atacado. Mas não, depois eu consegui compreender. Engraçado, né? O sacerdote e o levita, aqueles que ignoraram o homem ali. É como se eles tivessem uma segunda chance. É um detalhe assim, são secundários, né? Ou como se Jesus tivesse contado a história deles, um spin-off igual das séries, né? E a gente pode pensar, será que eles entenderam a mensagem? Se eles estavam ali no público, eles deviam ter ouvido Jesus, né? Um homem tão famoso que todo mundo se reunia ali. Eu ouvi. Eu acho que sim. Se reuniam pra ouvir. Foi isso que eu falei. O que eu trago como dúvida é: e se não fosse o bom samaritano? Quanto mais Jesus iria colocar para ter essa chance de remissão, vamos dizer assim? A história disso, ela traz como pano de fundo que não vai ter essas situações se nós não deixarmos isso de lado. É fato, a vida eterna, ela tem um único propósito, que é levar nós a algo além do que nós imaginamos. A eternidade é algo que todo super-herói quer ter. Né? Eu não vou passar. Então, o que realmente... Nas duas histórias eu estou disposto, ou dentro da minha vida hoje eu estou disposto a viver essa vida eterna. Então, quantos mais pessoas Jesus colocaria, porque ele foi rebaixando as pessoas. Né? Então, começou com alto escalão, depois trouxe um outro, depois ele trouxe uma pessoa que nunca imaginaria. Né? Falando dos alunos, né? Nossa, mas vai ser a fulana que vai cuidar do... Então, assim, é aquela coisa inimaginável. Então, quando nós falamos do poder de Deus, são coisas inimagináveis. Sim. Mas eu acredito que Deus traria, se fosse 25, 30, 40 pessoas para ensinar, que ele precisaria ter essa... sair dessa situação para ensinar o real sentido do reino do céu, ele faria. Os dois pensavam que a vida eterna era uma recompensa merecida e que bastava conhecer a letra da lei e tudo estaria bem. Jesus queria que eles enxergassem além, para a motivação do próprio coração, e decidissem ser praticantes da lei. Como a transcrição do caráter de Deus, a lei tem um significado muito mais amplo. Em sua essência está o verdadeiro amor por Cristo e pelo próximo. Mateus 6, 19 21 começa já dizendo: não acumule neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças. Aquele texto que eu falei. Muito legal esse texto. Essa semana eu escutei uma pessoa falando o seguinte: você já viu um carro funerário seguido por um carro de mudança? Não. Porque quando você vai ser morto, você não vai levar nada daqui. Então, o que ele traz? Nosso foco é único. Não acumule nada aqui. Não tenha riqueza, não tenha coração aqui, não tenha visão aqui. Olhe para o seu propósito. Seu propósito é ir para o céu. Então, cuide bem das pessoas. Trate bem aquele que você não conhece. Tire os principais motivos que te afastem de Deus. Crie uma disciplina. Por quê? Porque o jovem rico, ele cuidava de todos os mandamentos. Ele obedecia todos os mandamentos.
mas não é o suficiente. Então, quando nós olhamos para as duas histórias, nós colocamos o quê? Que precisamos sempre ter um propósito, não só de ir para o céu, mas trazendo para o contexto, qual que é o seu propósito de passar de ano? É só passar de ano? Entrar em uma escola boa, ter boas notas. É aprender. Emprego bom também. Então, Só assim, pra vir. tudo há uma disciplina, há um esforço, há algo que ele está dizendo o seguinte, é algo além. Não adianta nós ficar na superfície. A gente tem que se aprofundar. Se a lição, se o contexto das histórias tem algo a mais, é isso que nós temos que viver na nossa vida. A gente tem que buscar esse além. A gente tem que buscar algo mais profundo. Então, quando nós pensamos nisso, o que Jesus queria mostrar com isso? E o que Jesus está querendo mostrar para a gente? Ele está querendo mostrar o quê? O que vai além da Duda? O que vai além da Esther? O que vai além do Vinícius? É só a gente fazer a parte da lição aqui e está tudo ok? Para muitos, a única Bíblia que eles vão ler na vida é você. Verdade. Então, assim, é muito mais além do que ler a Bíblia e seguir os mandamentos. É muito mais do que isso. Bom, finalizando a lição, tem aqui 4 pontos que eu achei muito legal da lição e agora a gente vai ler. O primeiro é um texto de Jim Elliot. Não, é... Eliot. Jim Elliot, que ele escreveu. E tá na lição também, que diz assim: ninguém renuncia a uma vida num instante. Aquilo que é perpétuo somente pode ser renunciado numa existência. É como se trancasse aquele tesouro a 7 palmos do chão, né? Ou então no mar, tipo Piratas do Caribe. Mas é muito difícil abrir mão, né? Tem que esperar. É meio que involuntário até, né? A gente segura aquilo até não aguentar mais. Eu leio o segundo aqui. Na outra história, o mestre da lei desejava apenas uma coisa: agradar a Deus com profunda devoção. Mas o preconceito em seu coração foi revelado e restou-lhe a escolha: mudar de atitude ou conservar suas ideias. De acordo com a resposta que deu quanto a quem era o próximo, aquele que teve misericórdia dele. Eu posso ler o 3. Claro que ele entendeu a mensagem de Jesus. Que decisão ele tomou? Mas mais importante do que saber o que o mestre da lei fez é saber que você fará a partir de hoje. O quarto ponto. Deus provavelmente testará nosso compromisso com Ele. Naquilo que somos mais fracos, mais vulneráveis, como elos de corrente. Ou seja, novamente ligando para finalizar, ele testou o jovem rico na vulnerabilidade dele e no bom samaritano também, nos 2 primeiros. Então Deus vai testar isso com você também. Ele quer saber aquilo, onde está o seu coração. Eu uma vez ouvi uma frase na escola que foi muito impactante. O nosso coração sempre procura alguma coisa para seguir, sempre procura alguma coisa para estar em primeiro lugar. E o primeiro lugar tem que ser Jesus, mas muitas das vezes a gente coloca outras coisas em primeiro lugar. Acho que uma esperança, né? Uma chama para seguir. Porque, assim, parar para pensar, por que você vai doutrinar algo que você tanto ouve, que tanto é falado, sendo que você não vê aquilo, né? Muitas pessoas pensam assim: quanto você pode doutrinar alguém ou alguma coisa, e você acaba se afundando em correntes, né? Como foi usada a analogia aqui, é como naqueles filmes de ação que tem um ricaço que ele tem um protótipo, assim, estão tentando roubar e algema a maleta no pulso dele. E é muito interessante, né? Como talvez involuntariamente, ou às vezes as pessoas escolhem
o que acreditar, né? Sua devoção. Eu acho bem interessante esse ponto. Onde está a sua fé, né? Aquilo Onde que está a você sua fé? acredita. A fé é exatamente você acreditar naquilo que não tem. Então, Acreditar no que vê é fácil. exatamente. E ela acaba com o sentido de esperança. Né? Se não fosse feito dessa forma, os ensinamentos não teriam sentidos. É impactante você saber que Deus vai te testar. E o que dá mais medo é saber se eu vou estar preparado. Sim. Então, eu acredito que seja esse o contexto um pouco da lição. Se eu estou preparado para realmente abrir mão daquilo que é necessário. Sim. Lá na escola, a minha professora também fala uma coisa que eu achei muito legal, que é pra gente pensar nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, porque às vezes a gente faz uma coisa que a gente tá fazendo porque a gente tá em grupo, mas se a gente estivesse sozinho, a gente não estaria fazendo essa coisa. Aí entra a personalidade. O quanto você está querendo ir na contramão. Nós, cristãos que acreditamos na volta de Jesus, tudo, nós já sabemos que nascemos na contramão. Sim. Se qualquer coisa que você está fazendo e está vendo que está igual ao mundo, pare e já comente ao contrário. Já faça o que tem que fazer. Já estou fazendo o que está igual. Então, já dá meia volta e já vem fazendo, revendo aquilo que você está fazendo. Então, são experiências, são situações do seu dia a dia que você tem que parar para pensar. Tá? Então, isso é a principal motivo também. Será que eu não tenho que me conhecer um pouco melhor? Será que muitas dessas lições não é entender como Jesus falou, que aquilo acontecer? É entender como Jesus está falando comigo. Para cada um. Então é legal, eu posso fazer isso? Poxa, será que eu não tenho que pensar que realmente é para fazer igual? Às vezes a gente traz alguns assuntos meio polêmicos, mas será que você está disposto a deixar de comer aquela comida tão gostosa? Para a gente faz muito sentido, porque nós pregamos uma linha de saúde. Sim. Mas você está disposto? Então a gente vai entrando em linhas que a pressão do mundo vem trazendo isso, mas vem dizendo o seguinte: tenha esperança. Então é esse contexto que a gente pode levar hoje. Cláudio, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Foi muito bom a sua presença aqui, nos ajudando. Eu que agradeço, sempre à disposição. Se tiver alguém também que eu possa estar ajudando, só procurar o pessoal na rede aí. Muito obrigada a você também por ter assistido o nosso podcast. Não esqueça de curtir, comentar e nos seguir. E caso você tenha alguma dúvida, pode nos mandar mensagem. Nós vamos estar te respondendo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau!